Entrevista de Fernando Seabra após o empate do Bragantino com o Santos. E nessa parte ele fala justamente do Santos e reclama da arbitragem também. Veja. Você vê o Santos de hoje, é um Santos totalmente diferente do Santos do início da competição, né? Tem chegada de atletas aí importantes, né? Não é só a troca do treinador que acabou acontecendo lá, né? A equipe já vinha se recuperando antes de ter sofrido aquela goleada para o Vasco. Aquilo acabou sendo um momento que teve um impacto muito grande, se optou pela troca de comando, mas já era uma equipe em recuperação, tanto do futebol quanto de resultados, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer, Diego, é melhorar o nosso jogo, cara, e a gente está fazendo isso. O jogo de hoje, eu acho que a gente foi tecnicamente abaixo daquilo que a gente já vem produzindo, tá certo? A gente não teve um jogo com até atuações técnicas individuais do nível que a gente teve, por exemplo, contra o Cruzeiro, tá certo? Contra o Fluminense. Em parte disso é mérito do Santos, que conseguiu defender bem e ser mais agressivo e anular alguns pontos importantes nossos. Em parte, a gente não teve tão bem quanto a gente poderia estar e já esteve nesses últimos jogos, como eu tenho te falado, né? A nossa produtividade contra o Sport foi muito alta, o time criou muitas chances. Aí você, mas é o Sport, é o último colocado. O que aconteceu no próximo jogo do Sport? Venceu o Corinthians, tá certo? Então, assim, cada jogo tem a sua história, as equipes se desdobram para manter a sua competitividade, como nesse momento nós estamos nos desdobrando e saindo de um momento muito difícil, do ponto de vista de adversidade que nós vivemos na competição, né? Algumas dificuldades que nós tivemos hoje em relação à nossa construção em especial, elas precisam ser atacadas e abordadas. A equipe teve o mérito de passar por situações difíceis do jogo e ainda assim criar a melhor chance realmente do primeiro tempo e sair na frente. Conseguiu levar perigo em várias situações, finalizando ou não, com bola em movimento ou não, em transição ou em bola parada. Então, apesar da qualidade da equipe e do controle que o Santos teve no primeiro tempo, entendo que nós fomos agudos e levamos perigo o tempo todo, né? E no segundo tempo do jogo, a gente tem um momento muito específico de alguns desajustes de situações que já não nos cabe cometer esse tipo de erro de novo, como é o lance do primeiro gol do Santos, tá certo? Né? Então, e logo em seguida faz uma pressão, também com algumas trocas de posição e faltou um pouco de leitura e tivemos oportunidade de matar o lance, tivemos oportunidade de defender costas e falhamos. Então foram 5 minutos que condicionaram muito aquilo que aconteceu no jogo, né? Então a gente não pode se permitir, num momento que a gente busca uma recuperação na competição, ter uma oscilação tão grave num período tão curto do jogo. Porque se você recortar e tirar esses 5, 6 minutos, 7, é outro jogo, né? Então, só que a gente se permitiu ser penalizado por isso. Na verdade, no primeiro tempo do jogo, o Santos associou, criou, envolveu, e nos momentos que teve para definir, nós fomos eficazes em defender a nossa área e superar esse tipo de momento. No segundo tempo, nós sofremos 2 gols, sem que o Santos tivesse feito nem metade do que fez em algumas ações do primeiro tempo, com ataques mais simples, com bola longa, vencendo segunda bola, ou com uma bola de corredor e ruptura ali do lado, como foi o primeiro gol. Então, é isso que realmente preocupa, são situações conhecidas, né? E a equipe já foi alertada no intervalo da dificuldade do jogo, daquilo que eles estavam fazendo, e a informação foi dada. A informação foi dada de como fazer a pressão, que é a falha do segundo gol, e a informação foi dada de como abordar na lateral quando não fosse defesa de área. As duas informações foram dadas no intervalo. Agora, a gente passa por muitas dificuldades no jogo, e tem um fator que não pode passar desapercebido para ninguém aqui. Com 12 minutos de jogo, tem um pênalti escandaloso. É um descalabro o VAR não ter chamado o Flávio naquele momento para ter a oportunidade de revisar. Tá certo? E aí, quando isso acontece, gera toda uma insegurança em relação ao que vai ser o cenário. Eu posso chegar firme ou não posso chegar firme? Aí, durante o jogo, você vê que situações de disputa, várias situações foram marcadas faltas nossas, que poderiam gerar contra-ataque para a gente, e disputa para o Santos não foi marcado falta. Então, tem um erro no lance decisivo, e tem um monte de sinais ao longo do jogo que gera uma preocupação extra, que é a insegurança em relação à arbitragem. Os jogadores do Santos tinham carta para chegar, disputar, ir no corpo, fazer o que quisesse. A gente chegava era falta. Olha esse último lance do Igor Vinícius ali com o Borbas, numa situação que ele gira o corpo e ia sair para o fundo para entrar na área.
Pô, puxou, abraçou, segurou, aí não deu nada. E aí a gente reclama, a gente toma cartão no banco. Quer dizer, então vira uma bola de neve. Tá certo? Então, assim, essa é uma indignação. Eu não estou de forma nenhuma tirando os pontos que a gente precisa melhorar. Só que, peraí, hoje a gente jogou contra 12, rapaziada. Jogou contra 12. E isso tem que ficar muito claro. E o segundo gol do Cruzeiro, se tivesse um VAR ali realmente vigilante, tinha chamado o árbitro para o árbitro ter a oportunidade de ver também, porque é um lance difícil do árbitro ver na área. Então, está muito fácil tomar decisão de arbitragem que é desfavorável a gente. E não pode ser. Então, eu queria deixar registrado que a gente está muito incomodado, mas muito incomodado mesmo, porque a gente sente que não tem condição de igualdade para competir. E isso fere, né, a isonomia da competição. Se você for ver, o time do Santos tem jogadores muito controladores, né? João Schmidt lê muito espaço, desengata muito pressão e tem muito bom critério de distribuição, tem muito engano, controle da bola. O Zé Rafael tem muito movimento, muita mobilidade, sabe aonde aparecer no momento certo, boas escolhas com bola. E aí você tem o Rolezo, que é um jogador que eu considero acima da média, um articulador, um jogador que joga entre linhas, que tem troca de ritmo com bola, que sabe pifar. E o Álvaro Barreal, eu conheço ele muito bem, ele esconde muito passe, acha muito passe interior, né? Então, eu acho que isso daí faz parte da característica do jogo que o Vojvoda está desenvolvendo no Santos nesse momento, né? Então, se você for ver outros jogos do Santos recentemente com o Vojvoda, aconteceu a mesma coisa. Né? Então, a gente sabia que ia ter momentos que nós iríamos passar por dificuldade, que nós teríamos que ter consistência defensiva, e principalmente, quando tivesse a bola, eles teriam que ter dificuldade de defender a gente. E isso não aconteceu. Na verdade, é isso que mais me incomoda. Hoje, a gente não gerou tantas vantagens ofensivas, a gente não teve boas tomadas de decisão com a bola, e a gente não tratou bem a bola. Quando roubou a bola, a gente não guardou a bola em transição. Né? Então, algumas vezes a gente teve êxito, mas foi muito abaixo daquilo que precisa ter quando você rouba a bola de um time que está te dominando. Né? Então, é aquilo que eu estou falando, Diego, os pontos estão claros, eu não tapo só com a peneira, tudo que eu falo aqui eu falo para os jogadores e a gente tem que trabalhar. Se eu fosse um omisso, eu acho que era o caso mesmo, mas ninguém aqui está se omitindo e a gente identifica quando a gente não vai bem tecnicamente numa partida, tá certo? Hoje o adversário teve mais controle e empurrou mais em organização ofensiva, ele conseguiu ser mais dominante, a gente precisa ter uma resposta para isso, a gente precisa melhorar.